E dando início às nossas aulas sobre teorias evolucionistas, hoje falaremos sobre o lamarckismo. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Então, pessoal, hoje iniciaremos as aulas sobre teorias evolucionistas. Vamos falar um pouco sobre evolução e também sobre o lamarckismo. Mas, antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí embaixo aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, beleza? Então, bora para nossa aula. E é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouco sobre evolução e sobre esse cara que deu o pontapé inicial para as teorias evolucionistas. Vamos lá. É o seguinte, evolução. Vamos entender primeiro o que é isso aqui. É o processo de transformações hereditárias e adaptações que vêm ocorrendo nos seres vivos desde que surgiram no planeta Terra. Então, com o passar do tempo, foram ocorrendo diversas modificações dos seres vivos, tá? Evolução é um fato, não podemos negar, tá certo? E a ciência que estuda a evolução é a biologia evolutiva, tá? Aqui temos até o atual, né? Aí, ó, o homem passou de operário, né, para então aí tecnólogo, né, para a parte de computador, tá certo? E tem um carinha que fala o seguinte, ele é o Theodosius Dobzhansky. Nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Mas quem que é esse cara? Calma aí, vou te apresentar ele agora. Esse carinha aqui, ó, simpático, né? É um geneticista e biólogo evolutivo. Esse carinha, ele é ucraniano estadunidense, tá? E seu trabalho moldou a síntese evolutiva moderna e foi essencial para o desenvolvimento da teoria evolutiva no século XX. Então, esse carinha tem muita importância e a gente não pode deixar de falar dele, tá certo? E olha só, seu trabalho de 37, né, a genética e a origem das espécies, tornou-se a maior influência para o estabelecimento da síntese evolutiva moderna. Na internet vocês conseguem comprar esse livro físico ainda, tá? Se alguém se interessar, você acha ele aí. Foi agraciado com a Medalha Nacional de Ciências em 64 e Medalha Franklin em 1973. Então o cara tinha vários estudos, livros e foi até condecorado, né? O cara podia bater no peito e falar, não, eu sei do que eu estou falando. Vamos lá. É o seguinte, fixismo, né? O criacionismo, lembra? Até o século XVIII, isso daqui permaneceu muito, né, latente e tal, aí todo mundo, pelo menos a maioria, né, levava a sério essa questão do criacionismo, do fixismo. O fixismo, ele prega o quê? Que Deus criou tudo da maneira que tinha que ser e nada muda, então que não existe evolução. Na verdade, o criacionismo, nós podemos falar e ele é o inverso das teorias evolucionistas, porque não aceitam modificações, tá certo? Então, ó, o criacionismo não é científico, pois baseia-se em um conjunto de dogmas, ou seja, verdades, consideradas inquestionáveis. Se não pode ser questionada, como é que a gente faz, né? Que não admitem a alternativa de interpretação. Então, não tem como, igual eu falei na aula em que nós falamos de criacionismo, não tem como comprovar, mas também não tem como refutar. Né? Vamos lá. Olha só, a criação de Adão. Esse aqui é um quadro conhecido aí por diversas pessoas, né? Esse quadro ele foi pintado por Michelangelo, tá? Por volta de 1511, fica no teto da Capela Sistina. Que obra linda, né? A cena representa um episódio do livro de Gênesis, ou seja, se baseando na Bíblia,
né? No qual Deus cria o primeiro homem, Adão. Então, esse aqui de cima seria Deus, então, criando Adão. Vamos lá. É o seguinte, vamos falar de lamarquismo agora. Vocês que estão no ensino médio, quando chega nessa matéria, está cansado já, né, de falar de lamarquismo e darwinismo. Nós vamos estar dando prosseguimento com o darwinismo, hein? É o seguinte, Lamarck, né? Jean-Baptiste Lamarck era um biólogo francês, que era esse carinha aí. Então, ele viveu do século XVIII ao XIX, né? Morreu em 1829. E em 1809, ele escreveu um livro que se chama Philosophie zoologique. Eu não sou bom em francês, é óbvio, né? Vamos lá. E esse livro dele propunha duas leis, que nós vamos estar falando daqui a pouco. Então, essa publicação aí é mais complicada de achar, mas ainda encontra-se dela também, tá? E esse carinha aqui foi o início, o cara que deu o pontapé inicial para falar das teorias evolucionistas. Você sabe aquele cara corajoso, que pode estar até errado, mas o cara vai encarar? É aquele. Vamos lá. Lamarck formulou uma teoria para explicar como que as espécies se modificavam ao longo do tempo, né? Sua teoria se baseava em duas leis, como eu falei no slide anterior. A lei do uso e do desuso, e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Mas será que essas leis que ele se baseava, nós poderíamos levar em consideração? Vamos ver aqui. Na teoria de Lamarck, o ambiente tinha um papel secundário. Ele não explicava o aumento da complexidade dos seres vivos, tá certo? E é o seguinte, o ambiente ele obrigaria os seres vivos, então, a modificar seus hábitos. Como assim? Nós temos um exemplo clássico, que é da girafa. Daqui a pouco nós vamos chegar nele. Então, olha só. Devido às necessidades de sobrevivência. Essa mudança de hábitos resultaria em uma alteração dos padrões de uso e desuso dos órgãos. Tranquilo? De modo que as estruturas poderiam ser desenvolvidas ou atrofiadas. Será que ele está de tudo certo ou será que ele está meio certo? Como é que é essa situação? Vamos ver aqui. É o seguinte, lei do uso e desuso. Uma necessidade de adaptação ao meio, então, que obrigaria, então, um uso maior de um determinado órgão e menos uso de outro. Então, esse órgão que era muito usado, na concepção de Lamarck, ele iria se desenvolver. Aquele que não era tão usado, iria se atrofiar. Bem, se analisarmos o tecido muscular, você concorda comigo que isso acontece? O cara quer ficar bombado na academia, vai lá, começa a puxar peso lá e tal, e vai ficando fortão, né? Aí é o seguinte, o uso intenso da musculatura causa a hipertrofia. E o desuso causa a atrofia, é verdade. Olha o jeito que o cara aí ficou. Agora, olha essa criança aqui, certo? Então, assim, quando você não usa, atrofia, né? Se você já tiver quebrado um braço, alguma coisa, você fica de gesso ali um determinado tempo. Quando você tira, seu braço está mais fino. Sua perna, se quebrar uma perna, vai estar mais fina, não é? Falta de uso, então, atrofia. Tá? Isso daqui, gente, nós estamos falando de músculo. Agora preste atenção aqui. A próxima lei que ele se baseava seria a lei da herança dos caracteres adquiridos. Beleza? Em genética, nós acabamos de falar de fenótipo e genótipo, né? Então, fenótipos são as características expressas, características externas e internas, né? Vamos lá. As características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso seriam transmitidas às descendências ao longo das gerações. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui. Presta atenção. Uma alteração no ambiente fez com que houvesse uma necessidade de adaptação e nessa necessidade de adaptação do indivíduo, uma determinada estrutura do corpo dele foi mais exigida, né? Então, essa estrutura se desenvolve. E, com o desenvolvimento dela,
essa característica passaria aos descendentes. Será? Vamos ver. E, por uma necessidade de adaptação, outro órgão, né, parou de ser usado. Então, essa estrutura seria menos exigida e ela se atrofiaria. E essa característica passaria para os descendentes. Será que está certo? Vamos ver aqui. Olha só. Exemplificando a teoria de Lamarck. Isso aqui cai em prova. Já começa a se preparar para o Enem do ano que vem, viu? Fica pensando que está longe. Não, passou semana passada. Mas já começa se você quer sair bem, hein? Bota fé. Vamos lá. O exemplo clássico, as girafas. Percebam, nós temos a girafa 1 lá no cantinho. Aquela girafa tinha o pescoço mais curto. Então ela começou a forçar, né, ali, ó, para alcançar as folhas, chegar lá em cima e tal. Com isso, o pescoço dela cresceu. Então, cresceu e aí ela passou isso para os seus descendentes. Então, se eu trabalho em um determinado local em que eu tenho que ficar esticando o braço para pegar algo lá em cima o tempo todo, meu braço vai esticar? Vamos lá. As girafas ancestrais possuíam o pescoço curto. Com o passar do tempo, o ambiente mudou e as folhas passaram a se localizar nos galhos mais altos. Então, para alcançar as folhas, elas esticavam constantemente o pescoço. Devido ao uso, o pescoço passou a ficar cada vez mais comprido e essa característica foi passada para os descendentes, que nasciam com o pescoço comprido. Então, tá. Aí, nesse caso, aí mudou a estrutura toda, né? Mudou o osso, mudou o sistema circulatório, mudou o sistema nervoso, mudou tudo. Tudo. Tá? Então, essa seria a ideia de Lamarck, tá? Mas olha só, gente. Vamos ver se ele está certo. Olha só, erros de Lamarck. Hoje sabemos que somente modificações a nível de gametas são transmitidas aos descendentes. Sim, se houver uma alteração em um determinado gene, né, lá no gameta, lá e tal, aí vai ser passado para o seu descendente. Se você tem um nariz mais achatadinho, mais compridinho, a orelhinha com lobo preso, lobo solto, formatinho do seu queixo, isso vai passar. Agora, não quer dizer que você vai esticar o braço a vida toda trabalhando em um determinado emprego que te obriga a fazer isso, que você vai virar um homem ou uma mulher elástico, não. Certo? Então, errado. Porque, olha só, as modificações que Lamarck havia citado ocorrem em células somáticas. Negativo. Alterações em células somáticas não vão ser transmitidas para os descendentes. Quer um exemplo? Vou te mostrar aqui. Só mais essa aqui eu vou te mostrar. Dessa maneira, características adquiridas ou perdidas durante a vida de um organismo não são transmitidas à descendência, não são mesmo. Por exemplo, acontece um acidente com uma determinada pessoa, ela perde o braço. Tá? Foi afetada ali, célula somática, não foi? Perdeu o braço. O filho dela vai nascer sem braço? Ou aconteceu um acidente, teve uma cicatriz no rosto. O filho vai nascer com a cicatriz? Se fosse assim, olha só, essa mamãe aqui, mais forte do que eu 10 vezes, né? Bem que isso não é difícil, não. E esse papai aqui nem se fala, né? Misericórdia, resolver dar um soco no matou. Então, se essa teoria fosse verdade, presta atenção. Olha como que nasceria o filhinho, todo bombadinho, né? O Schwarzeneggerzinho lá. Então, gente, não existe isso, tá? Esses foram os erros, então, dessa teoria de Lamarck. Beleza? Olha só, gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tranquilo? Bem, antes de darmos continuidade à nossa aula, eu gostaria de te fazer um convite. Isso mesmo, eu gostaria de te convidar para vir a ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. A partir de R$1 mensal, você ajuda aqui o nosso canal a atingir a meta. E quando nós atingirmos nossa meta, eu vou trazer aulas diárias, diversas lives, exercícios aí semanais para vocês. Então é o seguinte, quer mais conteúdo de qualidade gratuito? Faz o seguinte, entra aí nesse site que está aí na descrição do vídeo,
o link do site Apoia-se. E veja lá a meta, e lá você tem como ajudar a partir de R$1. E já vou te dar um spoiler, hein? Dependendo da ajuda que você der para o nosso canal, você pode ir lá ajudar só uma vez, ou ajudar todo mês, você que sabe. Dependendo da ajuda que você der, você tem direito até a aulas particulares, então não perca tempo. Desce aí no link que está na descrição e veja as vantagens de ser um patrocinador aqui do canal, beleza? Faça como a nossa amiga Mariana Cury e venha ser um patrocinador aqui do canal, beleza? Bora continuar nossa aula. E é o seguinte, gente. Lamarck propôs também, olha só, a noção de sentimento interior para animais mais avançados e relata a capacidade de pensar segundo a vontade ou interesse. Então tá, como que seria isso? Que o animal não agiria por instinto. Ele teria um sentimento interior e que ele agiria segundo uma vontade ou interesse. Por exemplo, um cachorro, um gato, é um animal que você, por exemplo, pegar aí para criar, para cuidar, para ser seu pet, então ele teria vontade e não seria instinto, certo? E uma natureza com poder autonômico, como que é isso? A natureza, ela produziria os seres vivos do jeito que ela quisesse, assim, ó, pronto. Seria o que? Uma concepção deísta. Então, deuses, né, ali da floresta e tal, eles, então, iriam produzindo os animais da maneira que eles achassem necessário. Beleza? Vamos lá. O que mais, professor? Olha só, gente, é claro que todo cientista, né, ele sempre vai encontrar algum outro cientista também, que vai ser aquela pedrinha no sapato. E a pedrinha no sapato de Lamarck era esse carinha aqui, ó, Cuvier. Esse carinha, ele tratou as concepções de Lamarck como especulativas e não científicas. Então era esse cara aí, olha a cara dele, parece ser que as pessoas, né, todo pomposo, cheio das ondas. Vamos lá. Georges Cuvier foi um naturalista e zoologista francês da primeira metade do século XIX e, por vezes, chamado pai da paleontologia. E outra coisa, gente, olha só. O Georges Cuvier foi uma figura central na investigação sobre a história natural na sua época. O que ele fez? Comparou fósseis com animais vivos, estabelecendo a anatomia comparada, que hoje nós vimos dentro das aulas aí de biologia no ensino médio, como um método de conhecimento dos seres vivos. Nesse caso aí, nessa imagem, nós temos aí um braço de um ser humano, uma pata de cão, uma asa de um pássaro e uma nadadeira de baleia. Percebam, o que está aí em vermelhinho seria a una. O que está em amarelinho seria o rádio. Nós temos também rádio e una. Aí, ó, tem os carpos, os metacarpos, as falanges. Então, foi ele o responsável por essa questão da anatomia comparada. Olha só a pedrinha no sapato. De Lamarck era um cara muito bruto, hein? Beleza? Vamos lá. E aqui mostro para vocês como findou-se a vida do nosso herói Lamarck, porque esse cara foi um herói, foi o cara, aquele cara assim valente que começou. Pode ser que não estivesse certo, mas ele pôs a cara a tapa, foi lá e deu a sua opinião. Isso daí eu acho que valeu demais. Olha só, Lamarck envelheceu na pobreza e tornou-se cego. As suas ideologias acabaram por serem excluídas. Contudo, o lamarquismo foi um marco para a revolução científica, abrindo alas ao evolucionismo. Concorda ou discorda? Deixa aí sua opinião aí nos comentários. Quero saber se você concorda que o lamarquismo foi assim, aquele ponto essencial para o início das teorias evolucionistas, beleza? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, beleza? Ah, só mais uma coisa. Não sai agora do vídeo não, que vão aparecer aqui na tela mais 2 vídeos para você dar continuidade aos seus estudos, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim.
Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!